Fala galera do Nuvens de Valores, sexta, 17 de novembro de 2023. Nesse vídeo vamos estudar o fechamento semanal de alguns ativos com alguns indicadores. Ressalto sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Vamos começar por Prio 3. Prio 3 nessa semana fechou nos R$ 46,48, alta de 0,02%. Que a gente observa aqui em Prio 3 há muito tempo acima das nossas médias amarelas, que são as nossas médias 200, acima das nuvens, acima das médias 50 e também acima da nossa média vinho, que é a média lenta do nosso Ishimoku. No entanto, a gente teve um fechamento novamente abaixo da nossa média verde-limão, que é a média rápida do nosso Ishimoku. Até vou dar um zoom para vocês poderem enxergar melhor. Estamos aqui no nosso gráfico semanal. A gente observa que na semana de 2 de outubro de 23, a gente até chegou a perder essa média verde-limão, que é a média de 9 períodos do Ishimoku, a média rápida que a gente fala aqui no canal. Perdeu, mas na semana seguinte recuperou. Essa média verde-limão a gente considera muitas vezes como uma média mais de momento. Muitas vezes ela fecha abaixo, mas ela pode voltar, fechar acima novamente. A gente fica mais atento sempre à nossa vermelha exponencial de 21 e a nossa média lenta do Ishimoku. Mas claro, nada impede você utilizar também essa média verde-limão de 9 no seu gráfico semanal como uma espécie de trailing stop ou para fazer pelo menos algum tipo de parcial. Porque muitas vezes ela perde a média verde-limão, recupera, mas na semana que ela vai perder exponencial de 21 períodos e a média vinho, ela já ficou bem distante do topo e você poderia ter, por exemplo, vendido ou feito algum tipo de parcial em um ponto gráfico mais interessante. Mas é claro, são apenas estudos, não tem como a gente ter certeza do futuro, uma bola de cristal e falar o que vai acontecer a semana que vem. São apenas estudos que a gente tenta traçar possibilidades. Então, semana passada a gente já tinha fechado abaixo da média rápida, a nossa primeira média do nosso canal. E essa semana fechamos novamente abaixo dela e percebam como o pavio superior rejeitou a média, que é um sinal para a gente ficar talvez um pouco mais atento. Interessante, a semana que vem a gente superar essa máxima de 47,34, de preferência fechar até mesmo acima desse candle da semana do dia 13 ao 17 de novembro. Muita atenção, e a gente também não gostaria de ver, claro, fechamento abaixo da nossa vermelha exponencial de 21, senão pode aumentar a possibilidade, por exemplo, de testar a média vinho, a média lenta do Ishimoku na região dos 42,13. Então, vamos deixar marcado aqui no nosso gráfico as médias que podem servir tanto como suporte quanto resistência. A exponencial de 21 é a vermelha, está na região dos 45,36. A média rápida está na região dos 47,24. O ponto ideal seria interessante ter fechado novamente acima dos 47,24, e o que a gente gostaria de ver no gráfico também, a nossa média rápida do Ishimoku verde-limão voltar a apontar para cima. Muitas vezes a média fica flat, pode ser algum tipo de acumulação, distribuição, e depois ou o ativo, claro, para cima ou para baixo, mas aqui o que nos fala essa média flat? No curto prazo, o preço está mais lateral. Então atenção, porque a gente nunca sabe com certeza para que lado vai o mercado. Mas ainda é um fechamento, claro, a gente vê o ativo em franca tendência altista, acima das nuvens, acima das médias pretas de 50, acima ainda da média vinho, mas atenção, porque ele fecha novamente abaixo da nossa média verde-limão. Vamos ver também nossos demais indicadores. Nossa linha roxa é o nosso IFR e a nossa linha verde é o nosso Money Flow Index. Nossa linha roxa ainda segue acima do nível de 50, interessante. O mínimo que a gente gosta de ver essa linha acima do nível de 50, no entanto, nosso Money Flow Index já está aqui no nível de 36, ou seja, ele cortou abaixo do nível de 50. A gente gosta de ver ele acima do nível de 50, e claro, sempre de preferência renovando seus topos com fundos mais altos, mas a gente não gosta de ver quando ele corta abaixo do nível de 50, que pode indicar algum fluxo vendedor mais forte. É apenas um indicador, não quer dizer que ele vai acertar 100% das vezes, mas a gente gostaria de ver na semana que vem Money Flow Index novamente acima do nível de 50, para a gente acreditar que os compradores voltaram a tomar as rédeas do gráfico semanal aqui de Prio 3. E também, para deixar nossa análise bem completa, vamos ver agora como está nosso DMI, nosso ADX. Para quem gostou da nossa análise até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para ajudar a fortalecer nosso canal e seguirmos juntos aqui
no YouTube. A gente observa nosso DMI verde e nosso DMI negativo agora estão praticamente juntos. O verde no nível de 20 e o vermelho no nível de 20, exatamente no mesmo nível. Então a gente observa que o nosso DMI positivo vem enfraquecendo e o nosso DMI negativo vem subindo. Então atenção que agora estão no mesmo nível. A gente gosta de ver o verde acima do vermelho, de preferência até acima do nível de 25 e nosso ADX, claro, apontando para cima, de preferência acima do nível de 20 ou até mesmo acima do nível de 25. A gente observa que agora o nosso ADX apontando para baixo, nível 19, aqui a gente pode dizer até que estamos com uma tendência mais fraca ou até mesmo a tendência não existe, ou seja, seria um movimento mais lateral e o que a gente observa aqui em Prio 3 nas últimas semanas. Atenção, porque a gente viu DMI positivo e negativo no mesmo nível, a gente gosta de ver o verde acima do vermelho, a gente vê o nosso Money Flow Index já cruzou abaixo do nível de 50, então a gente não gostaria de ver também o ativo voltar a fechar, por exemplo, abaixo de uma exponencial de 21. Então a gente vai ficar de olho aqui, por enquanto, para essa semana, a exponencial de 21 no gráfico da Prio 3 retomando, estava na região dos 45,36, tá? Então, por enquanto, vamos considerar que a gente gostaria de ver o ativo manter esse 45,36 e, de preferência, fechar acima dos 47,24 ou até mesmo acima da máxima dessa semana, que foi nos R$ 47,34. Mas a gente observa realmente nas últimas semanas um movimento mais lateral em Prio 3 e a gente já consegue ver o indicador ADX-DMI também nos falando acerca desse movimento lateral no gráfico semanal de Prio 3. Para quem gostou da nossa análise, já sabe, deixe seu like e agora vamos continuar nosso vídeo com Petro 4 na tela. Petro 4 nessa sexta, dia 17, fechou nos R$ 36,71. Semana positiva, semana com alta de 5,73% no nosso gráfico semanal de Petro 4. A gente vai observar primeiro a série histórica das últimas semanas, dos últimos meses, para a gente identificar a tendência do ativo. A gente observa Petro 4, olha só, acima das médias amarelas de 200, acima das médias de 50 no nosso gráfico semanal, acima das nuvens, ou seja, tendência de alta há muito tempo aqui em Petro 4. Praticamente do fundo da Covid aqui por volta dos R$ 4,27, começou a desenhar algum tipo de zigue-zague ascendente, recuperando aqui as médias, e o ativo engatou uma tendência bem interessante para quem esperou para realizar compras próximo, por exemplo, das médias pretas de 50 ou até mesmo perto das médias vinho, que é a média lenta do Shimoku exponencial de 21, média vermelha, realizou boas compras aqui em Petro 4. O que a gente observa aqui, Petro 4, aqui, assim como já conversamos, acima de todas as médias. Semana passada a gente fechou nos R$ 34,72. A gente já tinha até perdido a média verde-limão, que é uma média mais de momento, é a média de 9 do nosso semanal aqui, do nosso Ishimoku, a nossa Tenkan, mas a gente recupera essa média. O que a gente gostaria de ver? Recupera a média, o ativo continua seu movimento altista, de preferência voltar a puxar essa média para cima, indicando também, quem sabe, uma tendência de curto prazo também mais altista. Então vamos aguardar aqui, quem sabe, Petro 4 continuar a realizar novas máximas, de preferência até rompendo esse topo aqui nos 38,86, para a gente ver novamente essa média verde-limão apontando para cima. Muita atenção, a gente não gostaria de ver, por exemplo, novamente fechar abaixo da média verde-limão, que é a Tenkan de 9, ou renovando a mínima da semana passada, que foi nos 33,91, para não desenhar algum tipo de zigue-zague descendente aqui, pensando em mais no curto prazo de Petro 4. Mas a gente observa, olha só, as médias de 50 apontadas para cima, a média vinha apontada para cima, a exponencial de 21 apontada para cima. Não quer dizer que vai continuar a subir, a gente não consegue prever o futuro, mas ainda a gente vê força aqui no nosso gráfico semanal, pensando até mesmo mais no longo prazo. Para quem gosta de comprar, claro, próximo mais de médias intermediárias, poderia aguardar, ou para quem gosta de comprar rompimento também, esperar algum tipo de rompimento desse 38,86. Vamos observar agora os nossos demais indicadores, começar pelo nosso DMI ADX. Nosso DMI verde, positivo, acima do negativo, desde a semana de, deixa eu trazer com precisão para vocês, desde a semana de 8 de maio de 2023, vou deixar até marcado para a gente ver no nosso gráfico quando foi esse cruzamento, e a partir
aqui, por exemplo, da semana de 12 de junho, ganhou o nível de 20, o nível de 25 aqui por volta da semana de 19, 26 de junho, aqui poderia já indicar uma força na tendência e a gente já poderia buscar algum tipo de compra aqui no nosso gráfico semanal. Lembrando que o mínimo que a gente gosta de ver é um DMI verde acima do vermelho, de preferência até acima do nível de 20, 25, para indicar mais força aqui no nosso movimento direcional, pensando positivo, ou seja, movimento para cima. A gente observa nosso ADX aqui no nosso nível de 46, já demonstra uma certa desaceleração da tendência, mas a gente ainda no nível bastante alto aqui, nível de 46. Para quem gosta de já fazer algum tipo de parcial, quando ele demonstra já algum tipo de enfraquecimento, poderia, não seria errado. Cada um tem o seu operacional, cada um tem o seu jeito de ver o mercado. Outros traders, outros investidores vão esperar o verde cruzar o vermelho, então ainda a gente estaria com o DMI positivo bastante distante do nosso DMI negativo. Mas aqui ainda o DMI bacana, a gente só observa um ADX já perdendo um pouco de força, desacelerando, mas não quer dizer necessariamente que o movimento já se encerrou. Então a gente só vai saber isso nas próximas semanas. Esse é o jogo do mercado. Agora vamos ver também nosso IFR e Money Flow Index para vocês. Nosso IFR e nosso Money Flow Index seguem ambos acima do nível de 50. Nosso Money Flow Index nível de 71 e nosso IFR nível de 70. Muitas vezes a gente considera, por exemplo, o nível de 80, 90, aqui já seria um nível de sobrecompra, ou seja, um movimento um pouco esticado para cima aqui no nosso gráfico semanal. A gente observa que a Petro 4 bateu o nível de 87 na semana passada, mas o ativo ainda demonstrou força essa semana. Ambos aqui interessantes, o mínimo que a gente gosta de ver, nível de 50, de preferência até mesmo nível de 60, e Petro 4 aqui segue satisfatório. Apenas para a nossa análise ficar completa, ficou pendente que a gente observou que o nosso DMI positivo cruzou o negativo pela última vez, foi justamente na semana de 8 de maio, e quando o DMI positivo cruzou o negativo foi justamente aqui num rompimento de nuvem, num certo movimento aqui corretivo e lateral da Petro 4, no final do ano passado e começo desse ano. Foi um sinal bem interessante. A gente tinha feito um vídeo exatamente no final da semana de 8 de maio e realmente foi uma visão bem assertiva aqui de uma possibilidade da continuação do movimento. É claro, a gente nunca tem certeza de quando se inicia o movimento, até onde ele vai, mas, por exemplo, para quem comprou aqui no 8 de maio e foi fazendo seu trailing stop pela média rápida do Ishimoku, vendeu só, por exemplo, no final da semana de 6 de novembro, ou seja, vendeu na segunda-feira aos R$ 34,68 e pôde pegar aqui, por exemplo, Petro 4 por volta dos R$ 23, R$ 24, ou seja, fez um belo trade apenas com os indicadores e estudando também, estudando o Ishimoku. Para quem gostou da nossa análise, deixe seu like para ajudar nosso canal, para a gente continuar motivado. A ideia é a gente fazer uma parceria bem bacana de estudos, lembrando que não é recomendação de compra ou venda de ativo. Vamos continuar agora com Vale 3. Vale 3 na tela. Vale 3 essa semana fechou nos R$ 74,24, alta de 3,76%. Ou seja, os três ativos desse vídeo fecharam em uma semana positiva. E o que a gente observa aqui em Vale 3, que a gente já trouxe algumas semanas aqui no nosso canal, a gente observa um movimento mais lateral de algum tempo, olha só. A gente observa um topo próximo aqui da região de 90, 92, 93 reais. Topo, por exemplo, região de maio, junho, julho de 2021. Depois um topo realmente formado novamente aqui em março de 22. Região testada novamente aqui por volta de janeiro de 23. Fundo, novembro de 21. Depois aqui agosto, setembro de 22. E a gente estava aqui recentemente novamente um fundo que foi formado por volta de junho, julho de 2023. É interessante a gente ver, olha só, primeira coisa, o ativo chegou aqui no gráfico semanal Vale 3, chegou até mesmo perder as médias do 200. Olha só, chegou a fechar abaixo. Para quem estopou abaixo das médias dos 200, ou seja, foi prudente, não seria totalmente errado, é melhor preservar seu capital, mas é verdade que depois ele demonstrou força, ou seja, fechou novamente acima das médias de 200, fechou abaixo, e depois fechou novamente as médias. Ou seja, a gente está no movimento mais lateral, é um movimento mais traiçoeiro mesmo. Muitas vezes vai perder as médias e vai recuperar as médias. Ou seja, a gente observa também as médias, olha só, flat aqui no nosso gráfico. Mas o que a gente observa em Vale 3? Foi uma semana muito importante. Primeiro, a gente voltou a fechar
acima de todas as médias do nosso canal. Faltava fechar acima da aritmética de 50 e fechamos acima da aritmética de 50. Mas o gráfico, na verdade, já tinha nos chamado a atenção há algumas semanas, principalmente quando a gente ganhou a nossa média preta, a nossa linha preta, que é a exponencial de 50. Quando ele fechou ainda na região dos R$ 71,20, poderia fazer sentido, porque a gente ganhou as 3 médias mais curtas do nosso canal e ganhou uma média de 50. Interessante aqui que a gente observou, já tinha estudado que a média exponencial de 50 estava também servindo como uma espécie de região de resistência. O preço estava reagindo a ela de forma negativa e fechou acima, e depois ainda na semana passada confirmou com um pavio rejeitando a média, ou seja, dando uma possibilidade do ativo vir a tocar aqui, por exemplo, na nossa média aritmética de 50. A gente teve uma semana importante também, porque a gente fecha acima desse gap que o ativo deixou aqui entre abril e 7, na verdade, semana de 17 de abril e de 24 de abril de 2023, a gente fechou aqui acima até a mínima aqui desse gap, desse candle de 17, tinha sido R$ 72,35 e a gente fechou no 74,24. Foi aqui um fechamento bem interessante para Vale. Agora a gente pode ficar talvez pensando no Ichimoku, numa expectativa pelo menos, quem sabe, de testar a nuvem, a região dos R$ 74,91. Fechamos no 74,24. Vamos ver se toca pelo menos no 74,91. Mas atenção, claro, a gente vê um gráfico lateral, é um gráfico que ainda não está pensando no médio prazo aqui do ativo desde maio de 21, movimento mais lateral, mas olha só, para quem aguardou ou esperou para comprar próximo das médias de 200, e a gente conversou sobre isso aqui no canal, fez uma compra bem interessante, a gente tinha uma hipótese que realmente poderia ser uma região de suporte, são apenas hipóteses, a gente não consegue prever o futuro, e realmente para quem estudou junto com a gente, fez seu gerenciamento de risco, sua lição de casa, fez uma compra bem interessante em Vale 3. Trazendo rapidamente os demais indicadores, vamos estudar aqui o nosso IFR, olha só, já acima do nível de 50 desde a semana de 30 de outubro, e nosso Money Flow Index acima do nível de 50 desde a semana de 6 de novembro, ou seja, ambos já autorizando, quem sabe, algum tipo de tomada de posição na ponta compradora. Ressalto sempre, indicadores falham, todos os indicadores falham, mas a gente gosta de preferência de ver indicadores mais a favor da nossa ponta, seja ponta compradora, ponta vendedora, do que ficar contra os indicadores, senão não faria sentido estudar os indicadores. Vamos estudar também rapidamente nosso ADX DMI. Olha só que interessante, nossa linha preta é o ADX abaixo dos 2 DMIs, aqui no nível de 14, ou seja, a gente pode considerar também movimento mais lateral, já que a gente está com um nível bem baixo aqui do nosso ADX, ou seja, movimento mais lateralizado, um movimento sem força. No entanto, nosso verde acima do vermelho, que é o mínimo que a gente gosta de ver, e é interessante que teve o cruzamento já desde a semana de 30 de outubro, e nosso ADX começa a apontar para cima, quem sabe demonstrar um pouco de força aqui no nível de 14, é um nível muito baixo, interessante, ele corta pelo menos nível de 15, para a gente ficar mais atento, quem sabe, na força do movimento, mas é interessante, foi aqui uma semana muito interessante para a Vale 3, o fechamento acima de todas as médias do canal, o DMI verde acima do vermelho, o IFR, Money Flow Index acima do nível de 50, não tem como a gente saber até onde vai o preço, seria interessante, mas a gente pode começar a trabalhar com uma hipótese que a gente já tinha, que realmente era um fundo aqui em Vale 3, vamos ver o que o ativo vai fazer nas próximas semanas. O que a gente não gostaria de ver em Vale 3, o ativo voltar a fechar abaixo da aritmética de 50, que a aritmética de 50 essa semana estava na região dos R$ 72,80. Então até vamos deixar marcado aqui o nosso gráfico para vocês, R$ 72,80, vamos colocar aqui R$ 72,80, aritmética de 50, seria o ponto para essa semana. A semana que vem pode ser que essa média esteja em outro lugar, mas a gente vai monitorar essa aritmética de 50. Não seria interessante a gente fechar abaixo dessa média, porque senão muitas vezes fecha acima, fecha abaixo, pode ser uma região de topo aqui para o ativo, um topo que a gente não gostaria de ver sendo formado agora, já que depois de tantas semanas o ativo começou a mostrar algum tipo de força mais robusta no seu gráfico semanal. Estudem, lembrando, não é recomendação, são apenas estudos que a gente divide com vocês. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like para ajudar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, a ideia é a gente formar uma parceria bem bacana aqui com vocês.
Forte abraço, bom final de semana e bons investimentos.